E eu coloco na área do aluno mais umas 200. Então, o que vale mesmo é a questão né, de tudo que você vem estudando, vem revisando, ok? E aí vai contar, porque conhecimento requer tempo, né? Você vai estudando e vai adquirindo conhecimento, ok? Eventualmente a gente acerta. O professor deu essa questão no aulão e tal, ou na revisão e tal. Mas são muitos tópicos, né? A gente tenta cercar da melhor maneira possível. Por exemplo, quando a gente estuda Word, né, no curso, basicamente a gente estuda, cada guia tem 1, 2, 3, em média 4 grupos. Cada grupo, vamos botar aí, em média tem 5 ou 6 botões. Então você estuda em média 20 botões por guia, só que o Word tem 7 guias. Então só aqui a gente estuda uns 140 botões. Quando a gente vai dando, eu vou explicando, o que é estilo, né, inserir, tabela, imagem, hiperlinks, cabeçalho de rodapé. Então, se você for só no Word, a gente estuda aí uns 120 botões por aí. 120 ferramentas. Além de forma que eu digo, você faz por aqui, mas também tem outros recursos na caixinha, né? Então, é um universo muito grande. E aí, só se dá bem mesmo quem para e estuda, né? Pessoal, vamos lá. Vou deixar aqui ele aberto, vou procurar não ficar mostrando aqui na tela para não perder muito tempo. Vamos dar início aqui. Como geralmente eu trago um volume grande, salvo engano, eu acho que esse happy hour é para dar em 1h30, mas eu nunca dei. Meu happy hour é de entre 2 e 2h30, geralmente, né? Que a gente vai detalhando e tal. Pessoal, regras para arquivos. Primeira pergunta. Existem regras para nomear arquivo ou aceita qualquer caractere? Existem regras, né? O nome do arquivo pode ir até 100 e... Errado, professor, não é 100 e não, é 255 caracteres. Deixa eu abrir aqui. Vamos localizar. Nome de arquivo. Olha lá. O nome de arquivo ele é obrigatório, né? Não tem a opção assim, salvar sem nome, essa opção não existe. Salvar sem nome. Tá, então, arquivo, resumindo, é igual a informações armazenadas em memórias auxiliares. Arquivo tem nome separado do nome por um ponto, tem a extensão. Olha as regrinhas, não aceita qualquer tipo de caractere. Tem 9 caracteres que ele não aceita. E tem mais regrinhas que nós estudamos, que não pode haver 2 arquivos com o mesmo nome e extensão numa pasta, né? E com o arquivo aberto, o que é que você não vai poder fazer com ele? Tá? Não vai poder excluir, renomear e mover. Vai ter que fechar primeiro para poder fazer essas atividades. Então, nessa questão aqui, olha lá, 2 arquivos com o mesmo nome numa pasta pode, contanto que tenha extensões diferentes. Ó. Se for botar o mesmo nome, aí o Windows dá uma mensagenzinha de erro. Ok? E com o arquivo aberto, você pode deixar aceso só para lá, se quiser. Apaga só de baixo aqui. Pronto. Com o arquivo aberto, ó, ele não deixa você excluir, renomear, mover. Beleza? Então, voltando para cá. Esse cidadão tentou salvar, criar uma pasta, porque esse aqui também é regra para pasta, né? E não conseguiu aqui, ó, o módulo não aceita. A interrogação o Windows usa como coringa para pesquisa, junto com o asterisco. Não aceita barrinha, não aceita 2 pontos, não aceita sinal de maior e menor. Então, dá para lembrar, se você for pelos irmãozinhos aqui, ó. Aqui o Windows usa para fazer pesquisa, né? São 2 coringas. Aí vem 2 pontos, ok? Aspas, duplas e o módulo. 2, 4, 6, 8, 9. Então, possível, letra D de dado. Possível, letra D de dado. Agora, a questãozinha de Windows, pessoal. Ok? Então, não esquecer dessas regrinhas de arquivo, né? Os caracteres que não pode ter 2 arquivos com o mesmo nome e extensão numa pasta, e que com o arquivo aberto você não move, você não exclui, você não renomeia se ele estiver aberto. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio, medidor de CPU, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho, né? Que chama-se aqui de mini aplicativos do Windows, ou mini programas, né? Então, esse recurso chama-se Gadgets, foi um recurso que veio com o Windows Vista, né?
Só que o Windows Vista é uma barra fixa, ó, com o botão direito você acessa a galeria. E aí você pode simplesmente arrastar, olha lá, calendário, relógio, medidor de CPU e de memória RAM, leitor de notícias, né? Leitor de feed, que ele inclusive vai pegar os feeds que você assinou lá no Internet Explorer. Você assinou lá e já mostra aqui para você. Ok? Vamos lá, então gadgets. Próxima, letra C, né? Qual a função do utilitário, pessoal? Desfragmentador de disco do Windows. Letra A, verificar se há setores defeituosos. Essa aqui é a tarefa do ScanDisk. Bota aí do lado, essa aqui é a tarefa do ScanDisk. Fazer conexão com outros computadores? Não, porque aí você encontra isso lá no painel de controle, né? Conexão de rede. Liberar espaço na unidade de disco, excluindo os arquivos desnecessários. Quem é que faz isso? Limpeza de disco. Restauração do sistema. Esse item aqui, quem faz é um item chamado restauração do sistema. Então, pessoal, e outra coisa, esses programinhas estão dentro do grupo acessórios e são chamados de ferramentas do sistema. São esses programinhas aqui, ó. É um grupo que fica dentro de acessórios, chama ferramentas do sistema. Aí nós temos, ó, limpeza, desfragmentador, ScanDisk, agendador de tarefas. Você pode acessar essas ferramentas nas propriedades do disco, ó. Limpeza, a verificação de erro, que é o ScanDisk, desfragmentador, é outra forma de acessar. Olha lá, o limpeza exclui arquivos temporários. Desfragmentador reorganiza os arquivos no disco. Verificação de erros é a tarefa do ScanDisk. Ok? Ó, restauração do sistema. Então, o que está aqui na letra D, né? Então, o correto, pessoal, para o desfragmentador é você amarrar na palavra reorganizar. Reorganiza os arquivos no disco. Aqui, ó, desfragmentador, como eu botei aqui, ó. Em resumo, reorganiza os arquivos no disco, né? E o acesso fica mais rápido. Lembrando que eu falei em sala que tem uma ferramenta nova que veio com o Windows, que é para quem vai mudar de computador, né? Que é o transferência fácil do Windows. A gente já viu em sala. Para quem vai trocar de computador, aí você pode usar essa ferramenta. Ele tem várias formas de transferência, ó. Cabo de transferência pela rede ou usando um disco rígido, né? Um disco, né, externo. Ok? Mais a correta. Então, quem faz isso que está na letra D é a restauração do sistema. A correta está aqui, ó, reorganizar. Aí a tarefa do ScanDisk, ou do desfragmentador de disco. Próxima questão. Na organização de arquivos com o Windows Explorer, que é, pessoal, o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. A combinação Ctrl+A tem a seguinte função. Pessoal, selecionar todos os arquivos, todos os arquivos e subpastas de uma pasta. O senhor não é Ctrl+T não, Ctrl+T é no Word, né? Texto, aqui é Ctrl+A. E a dica está aqui, ó. Olha lá, selecionar tudo, Ctrl+A. Ok? Então eu vou Ctrl+A aqui, ó, e ele seleciona todos os nossos arquivos. Então, letra B de bola. Nos sistemas operacionais do Windows, como o Windows XP, a interação direta, não gráfica, entre usuário e sistema operacional, na qual ele pode criar e editar arquivos de lote. Pessoal, essa interação direta é via comandos baseados em texto, como na época do DOS. Como é que se chama esse recurso no Windows? Prompt de comando. E se eu quiser botar o executável aqui, qual é o executável que eu boto? CMD. Olha lá. CMD. Olha lá em cima. Quando eu der Enter. Então, se ele perguntar qual é o arquivo executável do prompt de comandos do Windows, é CMD. Que é a abreviação, né, de command. Ok? Mas o local é lá em acessórios, ó. Acessórios. Então, interação com o sistema usando comandos baseados em texto, a chamada linha de comando. Se ele perguntar na prova, né? Então, o atalhozinho aí, quem quiser botar o executável é CMD. A gente sabe, pessoal, que melhorou muito esse pesquisar, né? Porque você pode chamar programas por aqui. Se você quiser chamar o Word, pode botar aqui o Word, calculadora, limpeza, que ele chama na hora, bota lá, é só dar Enter.
Ó, eu quero usar o limpeza, eu não quero ir lá em acessórios, ó, bota limpe, olha lá. Quero usar o desfragmentador, já localizou. Então ele, além de localizar documentos, ele também localiza programas para a gente pesquisar, né? Então 5D. 6. Indique a opção que caracteriza uma rede de computadores. Indique a opção que caracteriza uma rede de computadores. A internet, né? Olha lá, o Windows é sistema. Sistema de informação é um conceito bem amplo, né? É um conjunto de informações que você armazena e recupera. É um conceito bem amplo. Linux é um sistema operacional baseado em software livre, né? O Linux é um sistema, mas sua licença é licença de software livre. Internet é uma rede ou um conjunto de redes interligadas mundialmente. E o Internet Explorer é um navegador web, que pode chamar em prova de um cliente da web, né? Navegador. Então, resposta certa, pessoal, o Internet, né, caracteriza uma rede de computadores. 7. Em sistemas gerenciadores de conta de correio, como o Outlook, por exemplo, Outlook Express, assinala o protocolo que deve ser configurado para, olha a palavra-chave, recebimento, também chamado em prova de servidor de entrada. Também chamado em prova de servidor de entrada. É o protocolo POP, que é aquele que traz os e-mails da minha caixa postal para o meu computador. Aliás, diga-se de passagem, é o único que descarrega os e-mails em nosso computador automaticamente, né? Pessoal, e esse aqui serve para quê? Olha o Szão, saída. Esse aqui é o de envio. Esse é o mais famoso, né? Transferência de páginas de hipertexto. Esse é o que a gente usa para navegar. A função dele é transferência de páginas de hipertexto. Esse é para controlar computadores a longa distância, telnet. Você mandar comandos para um computador a longa distância. Muito usado para dar manutenção, só que tem versões mais atuais desses programinhas, né? E o FTP também é famoso, né, para a prova. Transferência de arquivo. Download, upload. Download, upload. Qual o protocolo usado na internet, tá? Para o serviço de transferência de arquivo. Tipo download, upload, FTP. Mas recebimento de e-mail é o POP. Então, olha aqui, duas pessoas que configuraram seus e-mails para usar um programinha de correio, né? Um configurou o Outlook, o outro também, deixa eu colocar aqui. Então, os dois estão trabalhando com programas cliente de correio. Lembrando, pessoal, que tudo é baseado nesses protocolos, né? Então, se ele perguntar na prova como se chama o conjunto de protocolos usados na internet, TCP/IP. Então, né, a internet fala TCP/IP, é como se fosse o idioma de comunicação dela. Não, o SMTP é de envio. Vamos ver aqui, ó. Então, 2 computadores clientes, dois computadores em que os usuários usam Outlook, ó. E ambos configuraram para enviar o SMTP, ó, está enviando, e para receber o POP, ó. Então, o SMTP envia, ó, e o POP recebe em seu computador, né? Então, os servidores de correio na internet, ó, IG mandando para o BOL mandando para o IG, usam SMTP para troca de mensagens. Ó. Entre eles trocam mensagem usando aqui o SMTP. Ok? Mas não esquecer, pessoal, outra forma de gerenciar e-mail, que é usando um navegador. Ó. Rapidinho aqui. Um navegador que é a expressão de prova é o webmail. Então, o webmail é o e-mail gerenciado via navegador. Isso aqui é uma forma. Isso aqui é outra forma. Não pode misturar. O webmail é uma forma de gerenciar e-mail em que se utiliza um aplicativo de correio. Misturou, questão errada. Não pode misturar. Normalmente, o webmail, como é página, né, usa HTTP. Normalmente, HTTP ou HTTPS, se for uma conexão segura, né? Ok? Então, aqui eu estou configurando o Outlook para receber meus e-mails do IG ou do Gmail. Fui lá no Gmail para avisar. Ok? Ó, recebendo. E aqui eu estou acessando, ó. Então, aquela minha conta do Gmail, que eu configurar para receber pelo Outlook, o acesso via página continua valendo normal. Continua valendo. Aí tem a opção para sincronizar, né? Apaga de um, ele apaga do outro, tem a opção para sincronizar. Pode ser uma pegadinha de prova, né?
Se o usuário configurar sua conta de correio, exemplo do BOL, para gerenciar pelo Outlook, o acesso via página não vai mais funcionar. Errado, continua funcionando. Ok? Então, é navegador, é webmail. Alguém ia fazer uma pergunta? Tá. Dificilmente cai, né? Assim, bem... Ele só diz assim, ambos servem para recebimento. POP descarrega, ó, no seu computador, e o IMAP você acessa direto lá, as mensagens. Aqui você lê, exclui, responde, não baixa. A não ser que você peça para salvar, né? Quando a mensagem abrir aqui, você salve. Aí ele pode baixar, mas o POP não. O POP descarrega automaticamente. Agora imagine, pessoal, que cai assim na prova, né? O usuário, quando está no webmail, as mensagens são imediatamente baixadas para o seu computador local. Errado. Por que errado? Porque o webmail nunca usa POP. E o que baixa imediatamente é o POP. Né? O webmail HTTP você está acessando direto lá. Ok? Vamos mais. Então, pessoal, ó, recebimento é o que baixa as mensagens em meu computador, também chamado em prova de servidor de entrada, que é o POP. 8. Web browser, em inglês. Browser é o navegador de internet, que, mais uma vez, pode chamar em prova de um cliente da web. Que, pessoal, o web é o serviço que nos permite navegar em página, não é? Web é o serviço World Wide Web. Qual o programa que você usa para requisitar as páginas? Não é o navegador? Pronto, o programa que requisita é cliente. Agora, o programa que me manda a página que eu requisitei, aí é o servidor. Então, não é uma máquina, é um programa também, chamado servidor de páginas, né? Vamos lá. Navegador de internet é um programa que permite acessar a seus usuários interagir com documentos eletrônicos de hipertexto. O que é hipertexto, professor? É um texto grandão, é? Bem grandão, como já caiu na prova CESP. Hipertexto é um texto quando a página tem acima de 50 caracteres. Não é quando a página tem hiperlinks. Acabou. Tem hiperlink ou link, que são sinônimos, né? É uma página de hipertexto. Lembrar da mãozinha, né? Quando você pousa. Ok? Com as páginas HTML. HTML, pessoal, é o quê? É uma linguagem através da qual você cria as páginas. Então, não confundir HTML com HTTP, que é o protocolo de transferência. Então, quer fazer um site? Está aqui uma das linguagens que você pode criar seu site, suas páginas. Hypertext Markup Language. Tá? Como as páginas HTML e que estão armazenadas em algum endereço eletrônico da internet, esse endereço de localização de um recurso da internet chama-se URL. Então, URL é sinônimo de endereço de site, para simplificar, né? Mas, lógico, nem todo endereço URL é endereço de site. Pode ser um endereço de FTP. Olha lá, um exemplo de URL. Ok? Outros exemplos, ó. Então, esse endereço de FTP também é considerado URL porque é endereço de localização de um recurso na internet. Pode ser página, como pode ser arquivo, né? Arquivo. Exemplo aqui, pessoal. Fui baixar um programinha de instalação lá no Baixa Aqui. Deixa eu pegar aqui. Baixa Aqui. E o Baixa Aqui me direcionou automaticamente, é o instalador do BROffice, ó, para o servidor de FTP da USP. Isso é o quê? É uma URL também. Localização. Fui baixar o instalador, o leitor de PDF conhecido, né, o Adobe Read. Aí o Baixa Aqui me direcionou para o servidor de FTP da Adobe. Esse endereço é o quê, professor? URL também. O URL é um endereço de localização de um recurso na internet. E na ponta do endereço está o arquivo que eu vou baixar. Ó. Ok? Servidor de FTP, né? Então, o endereço de localização, né, de um recurso na internet chama-se URL. Eu nem prestei atenção, né, nessa questão. Essa questão é para ser anulada. Né? www é o Word palavra? Word mundo.
teia de alcance mundial. Então, o que é o World Wide Web? É um dos serviços que a internet presta para a gente, que é o mais famoso. Serviço que nos permite acessar páginas de hipertexto. Né? Professor, eu errei uma questão, por que é lá um diabo de um web? O que é isso? É navegação. Navegação, acabou. O web é navegar. É um dos serviços da internet. Né, quando cair. Ou web, ou wide web, né? Então o erro está só aqui, ó. Né? Então essa questão, no mínimo, a turma deve ter recorrido, nem tem prestado atenção. Mas é mundo. Teia de alcance mundial. Serviço que nos permite navegar em documentos que chamamos de páginas de hipertexto. É um dos serviços dela. Ó, Telnet é outro, FTP é outro, VoIP, VPN. Então a internet é cheia de serviços. A questão é que esse é o mais famoso. Né? Esse é o mais famoso. Beleza? Ó, e nada de sinônimo, hein? A internet e o web é a mesma coisa. Não. A web é um dos serviços da internet. Assim como serviço de transferência de arquivo, serviço de correio eletrônico, né? VoIP. Ó, a internet foi criada na década de 70, na época da Guerra Fria, e chamava-se ARPANET. Tá? A web foi criada na década de 90, é 20 anos mais nova aqui, ó. Então, dos serviços dela. Beleza? Então, o certo seria a letra A com essa correção aqui. Com essa correção. O World Wide Web é navegar. Navegar. 10. Assinale o nome dado para o conceito que pode ser interpretado como uma versão privada da internet ou uma mini internet dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Intranet. Vamos lá, perguntas. A diferença da internet para a intranet se dá, vimos em sala, na tecnologia empregada ou se dá na informação, no conteúdo? A diferença é o conteúdo. Então, ambas usam redes, cabeamento, servidores. Os protocolos são os mesmos, são TCP/IP. Porque você pode pegar uma prova e dizer assim, ó, na intranet não usa TCP/IP, porque o TCP/IP é da internet, e a internet é pública, enquanto a intranet é privada. A diferença não está na tecnologia. A diferença está na informação. A informação, o conteúdo que está na internet, pessoal, é um conteúdo público. E o conteúdo que está na intranet é restrito ao seu público de interesse. Palavra-chave, funcionários. Palavra-chave, funcionários. Seu público de interesse. Mas a tecnologia empregada, por isso que ele falou, é como se fosse uma mini internet dentro de uma empresa. Tem lá o servidor, mas só acessa quem é funcionário. Ok? Aí esse exemplo é fatal. Todo mundo lembra quando eu falo em sala, né? O que é que nos separa da intranet da CBTU? O concurso domingo. Passou, acessa. Né? Vai ser funcionário, vai acessar fatalmente. Ok? Olha lá, intranet. Oi. Extranet digamos, uma parte da intranet que a empresa deixa outra empresa parceira acessar. Para fornecedor, para ter um contato mais. Então, intranet você vai lembrar de funcionário. E extranet lembra de empresa parceira, fornecedor, distribuidor. Só acessa quem está lá pré-cadastrado. Pessoal, outra pergunta que pode afirmar numa prova ou perguntar, né? Geralmente afirma que uma intranet não pode ser acessada a partir da internet. Errado. Pode. Se for a questão de é possível, pode. Então, ela exige, para ser intranet, pessoal, que na rede da empresa tem um servidor de páginas, para o serviço funcionar lá, HTTP. Teve o servidor, já considera intranet. Então, é um site restrito a funcionários da instituição. Então, aqui é conteúdo público, ó. Mas usa TCP/IP, cabeamento e servidores. Aqui é conteúdo privado. Usa rede, cabeamento, TCP/IP também. Só acessa quem é funcionário. E já vimos em sala que o intranet pode ser acessado a partir da internet. Esse é o site aqui do nosso TJ, área pública, né? Você pode acessar e tal, mas aqui não. Quando clicar, ele vai pedir, olha, bota a senha lá da rede. O login e a senha é o mesmo que você usa lá na rede, então é para funcionário. Ó. A UERN aqui também permite, ó. Então depende só da política da empresa. Agora, aqui pode, né, ser acessado. E extranet, pessoal, é empresa parceira. É uma parte, aqui é um fabricante de uma indústria de perfume.
na homepage todo mundo acessa. Para ver, até né, publicidade e tal. Mas tem aqui no cantinho revendedor, distribuidor, franqueado, que só entra que é a empresa parceira. Então, quando falar em extranet, a gente pode dizer que é uma parte da intranet que a empresa deixa outra empresa parceira acessar. Para verificar, digamos, promoção e tal, para as empresas pré-cadastradas. Então, aqui, ó, empresa parceira, fornecedor, distribuidor, franqueado, revendedor. Intranet, funcionários. A palavra-chave é funcionários. Olha lá, funcionários e tal. Só acessa quem é funcionário. Então, voltando aqui, pessoal. 11. A vantagem de se utilizar um serviço de web e-mail em relação ao uso de ferramentas locais como Outlook. Ferramentas locais como Outlook. Para gerenciamento de e-mail, é a possibilidade de acessar e-mails em... Pessoal, falar em web e-mail, você tem que lembrar de navegador. Eu vou acessar usando um navegador. Olha lá, máquinas que possuam acesso à internet e um navegador. Basta isso. Ok? Ou seja, o web e-mail não precisa de configurações prévias. Você está na casa de um parente, você bota lá, www.big, login, senha, acessa. Já se eu for configurar o Outlook, né, tem que cadastrar as continhas. Então está aqui, ó. Falou em web e-mail, está falando em Outlook, misturou. Que, pessoal, a palavra web e-mail é sempre você vincular a palavra navegador. Se você vincular, você acerta a questão. Então, já está falando de um cliente de correio, errado. Já está falando em servidores. O web e-mail configura isso? O web e-mail, né, quem configura isso são esses programinhas de correio, né, como Outlook. Você tem que cadastrar a conta para poder funcionar. Ok? Então, a correta é a letra A, porque falou em navegador web aqui, ó, instalado e tal, acesso à internet. Então, para acessar o web e-mail em um computador, basta que ele tenha um navegador e esteja conectado. Que aí você acessa. Letra A, então. Todos falam SMTP, qualquer independente de servidor de e-mail estar funcionando, aí já é demais, né? Para o meu e-mail, para eu acessar, o servidor de e-mail tem que estar funcionando, né? O IG, o BOL, tem que estar funcionando. Então, acerta a letra A. Guardar arquivos na web é uma prática cada vez mais comum, principalmente com a popularização de serviços de armazenamento em nuvem, né? O cloud storage, armazenamento em nuvem. Marca a opção que consiste em 2 serviços de armazenamento de dados na nuvem. Google Drive e Dropbox. Ok? Então, os mais conhecidos, pessoal, é o SkyDrive, que hoje chama-se OneDrive, o Google Drive, o Dropbox, e quem tem produtos Apple, o iCloud da Apple. Todos têm conta gratuita, varia de 5 a 10 GB. Tá? Antigamente a gente chama de backup online, né? E normalmente quando você entra dentro deles, existe a ferramenta de produção. Por exemplo, se eu entrar na minha conta lá no Sky, eu vou ter acesso aos aplicativos do Office na web. Ele chama de Microsoft Office Web Applications. Então eu vou encontrar lá o Wordzinho, o Excel, mas na nuvem, né? Está rodando lá no servidor da Microsoft. Se eu entrar, pessoal, na minha conta do Google Drive, eu tenho acesso a ferramentas que me permitam produzir texto, planilha lá? Tem, o Google Docs. O Google Docs fica dentro do Google Drive. Mas aqui é serviço de produção na nuvem. Aqui é serviço de armazenamento. Tá? Aqui eu armazeno. E todos que eu conheço, não sei o iCloud, mas deve ter, todos têm versão desktop e para celular, se eu não me engano, né? E para celular também. Como assim, professor? Todos têm versão para desktop? Você instala um programinha que eles fornecem e aí ele cria uma pasta no seu computador aqui, que ao arrastar o arquivo para a pastinha deles, automaticamente, se você estiver conectado, porque se é na nuvem, depende diretamente da net, né? Olha lá, Dropbox. Ó. Soltou o arquivo aqui, ele mandou uma cópia lá para a sua conta.
OneDrive da Microsoft, ó, que era o Sky, né? Soltou o arquivo aqui, ele mandou uma cópia, ou seja, ele não move, ele mandou uma cópia lá para sua conta. Então, a computação na nuvem depende diretamente da internet, né? Para funcionar. Então, é mais um serviço que a internet fornece para a gente. Então, pessoal, correto aqui, ó, Google Drive Dropbox. Tá? Chrome é navegador, Explorer é navegador, né? Então, Google Drive, Dropbox, letra D. 13. O navegador de internet da Microsoft oferece um recurso que permite ao usuário navegar na web sem deixar registros sobre essa navegação, ajudando a impedir que outra pessoa que possa utilizar o seu computador, né, veja quais páginas foram visitadas por ele. Esse recurso é denominado navegação privativa. Pergunta, só o Explorer tem ou todos os navegadores mais conhecidos têm? Todos. O Firefox tem, com nomes diferentes lá. O Google Chrome tem. A tecla de atalho Ctrl+Shift P. Tecla de atalho Ctrl+Shift P. Para ativar esse recurso, né? Lá no Firefox é Ctrl+Shift P e no Chrome eu acho que é Ctrl+Shift N. Então, navegar sem deixar rastros. Agora, pessoal, vai armazenar aquilo que eu pedi, né? Se eu pedir para fazer download de um arquivo, traga, ele traz. Se eu pedir para guardar um endereço em favorito, ele guarda. O que ele não vai guardar são as coisas automáticas, como cookies, histórico, arquivos temporários, dados e formulários que você mandou salvar e tal, esses dadozinhos. Olha lá, Ctrl+Shift+P, ó, lá em cima. Ativa a navegação privativa, navegar sem deixar rastros. Ok? Então, ele abre uma segunda janela. E para sair da navegação privativa, você vai ter que fechar essa janela. Ele informa aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Para desativar a navegação, feche esta janela. O que é que não grava? Cookies, arquivos temporários, histórico, dados e formulários. Agora, aquilo que você pedir para baixar, né? Aí já grava. Olha lá, o Chrome, pessoal, chama de janela anônima. Mas é o mesmo recurso, com nomes diferentes, né? Ctrl+Shift+N. O do Firefox é P. E o Chrome também avisa aqui, ó. O que não grava, ó. Olha. Não permanecerão o histórico, os cookies, histórico de pesquisa, ok? Os arquivos que você transferir por download e os favoritos serão mantidos. É bom saber porque ele pode... eu vou botar aqui... Né, não mantém. Vou botar na questão lá que não mantém, que perde e tal, que não grava. No entanto, você não está invisível. Né? O modo anônimo não oculta a sua navegação do seu empregador, do seu provedor de acesso, né, a cabo, a Velox... Ok? Professor, do meu empregador como? Porque numa rede, pessoal, tem um recurso chamado proxy, que ele filtra tudo que a pessoa acessa. O proxy é como se fosse um servidor, tudo que você pede à internet, você pede a ele, pela rede, ele vai na internet, pega para você, quando ele volta para entregar a página, ele guarda uma cópia. Aí na empresa o pessoal filtra lá, né? Aí sabe que o funcionário está acessando e tal, ok? Claro, a empresa pode fazer isso se quando lhe contratar, ela avisar, ó, você vai assinar um termo de uso aqui da internet, porque antigamente, né, o funcionário trabalhava 2 horas e acessava 6, né? Aí a gente começou, tem muita empresa que assina. Ó, por exemplo, eu sou funcionário da IBM, da Xerox do Brasil. Aí eu mando um e-mail agressivo para alguém, né? Se esse alguém for esperto, ele vai processar quem, pessoal? Eu estou no horário de trabalho, eu sou funcionário da empresa, vai processar a empresa. Eu sou a empresa naquele momento. Aí as empresas, né, muitas já foram processadas. Aí correram atrás. Alarmezinho chato. Pronto, vamos lá. Beleza? Então não esqueça aqui, ó, que você não estará invisível, principalmente ao seu provedor de acesso. Né? E os arquivos que você baixar serão mantidos. Favoritos que você guardar e tal, serão mantidos. Histórico, ele não grava. Grava favoritos, né? Lembrando, pessoal, que cookies são aqueles arquivos que os sites gravam no nosso computador para nos identificar. Quando você voltar a ele reconhecer você, né? É através de cookie, por exemplo, quando você vai botar o seu login de e-mail, né, que ele quer completar.
Através de cookie você chega assim, pô, que coincidência, eu vim aqui de novo para o Buscapé e ele está mostrando um monte de televisão. Coincidência por quê? Porque na minha última pesquisa foi sobre televisão. Aí ele leu a sua última pesquisa, aí ele já preparou o site de acordo com a sua preferência, como os conceitos colocam, né? Então é para o site nos reconhecer. Já os arquivos temporários da internet, pessoal, aquele recurso que nos permite navegar mais rápido. Para que danado todo site que eu acesso, o meu navegador baixa os arquivos que compõem a página e guarda numa pastinha chamada arquivo temporário, para quando você voltar ao site ele montar a página mais rápido. Então o arquivo temporário tem o objetivo de navegar mais rápido. Os cookies não, é para o site nos reconhecer quando você voltar àquele site. A gente até já deu uma comentada sobre isso em sala. Então, navegação privativa, todos têm, e a tecla que pode cair deve ser o Ctrl+Shift+P, né? Que é do Explorer e é também do Firefox. Ctrl+Shift+P. Agora, pessoal, o acesso, se ele for colocar tela, pode ser pelo menu ferramentas. Só que essa barra, ele pode sumir, assim, some com as barras. E se for uma questão de tela, simplesmente pode vir assim, parecendo com o Google Chrome, totalmente limpa a tela. E aí, professor, onde é que estão as principais opções de configurações? No botão da engrenagem. No botão da engrenagem. Todo mundo sabe, né, pessoal, o que é casinha? A casinha, clicou, acessa as páginas iniciais do meu navegador. A estrela é para lembrar de qual nome? Favoritos. Só quando eu clicar aqui, eu só acesso os endereços favoritos que eu cadastrei? Não, eu acesso os favoritos, que são endereços que eu pedi para cadastrar, inclusive em pastinha. Os feeds, que é aquele leitor de notícias, né? Dos 3, eu só não cadastro o histórico, que é o navegador que vai guardando para a gente automaticamente, né? Que é que você andou acessando em tal período de tempo. Ok? Então aqui é a central de favoritos. Mas é por aqui, pessoal, Aí você vai no submenu chamado Segurança e aqui, navegação privativa. Navegação privativa. Ok? Beleza. Vai que o elaborador é um filho sem pai, né? Qual é o atalho do Explorer que você exclui o histórico da sua navegação? Olha lá, Ctrl+Shift+Del. Qual o atalho que você ativa a navegação privativa? Ctrl+Shift+P. Ok? Infelizmente, parece que eles não têm o que fazer na vida e botam esses atalhos aí. Devia ser proibido. Não é não? Mouse por R$10? Eu dizer, olha, bota não, eu pago meu mouse. Quando quebrar, eu compro lá na CBTU. Pessoal, 14. O usuário pode enviar um arquivo anexado a uma mensagem de e-mail, desde que esse arquivo, entre outras restrições, não ultrapasse o tamanho limite estipulado por quem? Pela empresa que me provê o serviço de correio. Exemplo, IG, Ball, Gmail, Yahoo. Então, pessoal, o tamanho, o limite do arquivo não depende. Essa questão ficou até fácil, que ele devia ter colocado aqui. Depende do seu programa de correio. Não depende do meu programa de correio Outlook, por exemplo. Né? Depende da empresa que me provê o serviço. IG, Ball, Gmail, Yahoo. A média, pessoal, hoje eu acho que é de 10 a 20 mega, né? De 10 a 20 mega. Ok? Então, voltando aqui, que já vimos também em sala isso aqui. O tamanho dos anexos. Não depende do meu programa de correio. Depende da empresa que me provê o serviço. Né? IG, Ball e tal. Beleza? Vamos lá, próxima. Então, letra E. Provedor de e-mail utilizado pelo usuário. Em um e-mail, a prática é comum usar o campo BCC ou CCO, que são sinônimos, viu? Quer dizer, com cópia oculta carbonada. Quando se deseja endereçá-lo com o objetivo de ocultar, né, a lista dos demais destinatários. Então, aqui, pessoal, Franklin está mandando também para Maria aqui, Aqui, Maria. O que é que acontece? O pessoal do Para e do Concópia não saberão que Maria recebeu. E se houvesse outros endereços aqui, pessoal, entre eles vão saber? Não. Também não.
Ok? Agora pergunto, e se Maria resolver responder a todos? Todos recebem? Não, porque aí vai descobrir. Então, se ela resolver responder a todos, quem vai receber, ó, é a pessoa que mandou para ela. Porque se os outros receberem, aí descobre. Né? Então, com cópia oculta ou BCC. Pessoal, agora questões sobre segurança. Não esquecer dos princípios básicos da segurança, que é o CID, né? Está aqui, ó, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade, sinônimo, sigilo da informação. Integridade, sinônimo, alteração, modificação. E disponibilidade é o sistema estar disponível, quando for, né, requerido. Então, professor, como é que eu consigo sigilo? Criptografia, com senha, palavra-chave, ó. A informação só poderá ser acessada, olha a palavra-chave, por pessoas autorizadas. Agora, a palavra-chave de integridade, pessoal, alterada, modificada, saber se a informação chegou ou não íntegra. Se ela chegou do mesmo jeito que saiu, né? Beleza? E o sistema está disponível quando for requerido. Então a gente entende disponibilidade quando a gente dá um exemplo de uma coisa que pode deixar um sistema indisponível, como falta de energia. Aí, ó, gerador. Como problema no meu HD e eu perder tudo, não pode acontecer isso? Para que serve backup? Se perguntar, ei, backup entra onde? Entra no princípio da disponibilidade. Backup. Beleza? Então vamos responder aqui questão sobre... Pessoal, acho que não está previsto segurança nem para o IF. Eu acho que é só para o IF que não está previsto. Eu acho que a PRF está. PRF está previsto lá. O que não está previsto para PRF é o Windows. Ele começa com internet. Não está previsto o Windows. Vamos lá, pessoal. O usuário pode enviar um arquivo anexado a uma mensagem de e-mail, desde que esse arquivo entre para... Pulamos aqui. Segurança. Em relação à segurança da informação, qual a arquitetura? O objetivo é promover a disponibilidade de recursos para recuperação de arquivos. Backup. Recuperação de arquivos? Backup. Então, backup entra no princípio da disponibilidade lá no CID. Entra no princípio da disponibilidade. Ok? Então, coloca aí CID para você não esquecer esses princípios básicos, se ele perguntar em prova. Né? Ele pode perguntar assim, pessoal. Uma informação é considerada segura se mantiver os seus aspectos de... Aí você vai na letra que bota lá. Confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Uma informação é considerada segura se mantiver seus aspectos de... Está lá na letra B. Confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Você tem que procurar por essa sigla aqui, ó. Aí ele mistura, bota interatividade, fica misturando com palavra parecida. Mas é o CID que são os princípios da segurança, o princípio básico da segurança. Então, backup entra no princípio da disponibilidade, ó, casou com a palavra aqui, ó. Ok? O termo malware designa, pessoal, malware é o nome genérico para todo programa criado com intenções maliciosas, como vírus, cavalo de Troia, né, spyware. Então, ó, eles entram aqui nas ameaças a um sistema. Ó. Falha de hardware é ameaça, falha de programa é ameaça. Ataques, ó, malware. É uma das ameaças a um sistema de informação. Então, é uma categoria. Aí tem mais, ó, spams, scam, que são golpes. Olha lá, malware. Vírus é malware, cavalo de Troia. Ok? Programa espião, né, o spyware. Pop-ups, que fica saltando caixinha flutuante com propaganda, né, sem autorização. E o worm, que se replica automaticamente em redes. Diferente do vírus, não precisa de arquivo hospedeiro para se replicar, né? E sua replicação é automática. O vírus precisa de um arquivo hospedeiro para ele se alojar, ele só replica quando o arquivo hospedeiro estiver em execução. Ok? Então aí a categoria malware. Vamos lá, perguntinha aqui. Vamos voltar aqui para o nosso caderninho. Então, o termo malware significa software projetado para remover vírus. Aí é antivírus, aí está atuando na segurança, né? Recurso de segurança. Software malicioso, projetado para deliberadamente prejudicar o seu computador, né? Bagunçar seus programinhas e tal. Então, a letra B de bola.
Aí, ó, segurança, remover spyware, segurança, remover vírus e spyware, segurança, jogos não tem nada a ver. Então, a categoria programa malicioso, B de bola. 18. Os spyware podem vir embutidos em software ou serem baixados quando o internauta visita determinados sites, pode. Pessoal, as empresas criaram spyware para ver os hábitos de navegação dos seus clientes e preparar os produtos de acordo com aquele cliente e tal. Só que os hackers criaram spyware para capturar dados, para roubar dados das páginas, que basicamente ele atua na navegação. E outra coisa, um spyware ele pode conter um keylogger, que é um capturador de teclado. Ó. Tudo que você digitar no teclado ele salva num arquivo e manda para o site. E também pode conter um screen logger. Então aqui, digamos, são dois tipos de spyware. Ele captura o que você digitar na tela. E para evitar essas duas ameaças aqui, pessoal, foi que foi criado o teclado virtual. Para tentar evitar se cair na prova, né? Teclado virtual foi criado para quê? Aí está lá. Para ajudar pessoas com necessidades especiais. Pode até servir. Mas o objetivo é evitar isso aqui. O objetivo principal é isso aqui. Então, cuidado com e-mails que você recebe, que no link do e-mail tem arquivos com essa extensão, por exemplo. Geralmente são capturador de tela, né? Screen logger. Então, spyware. Então, a gente pode dizer que screen logger, keylogger são dois tipos de spyware, né? Programa espião. E-mail do tipo, ó, recebi o e-mail, né? Aí eu olho. Aí diz, ó, insiste só em imprimir convite, imprima. Aí quando eu pousei no convite doc, aqui eu pousei. Pessoal, dica de prova. O fato de abrir para ler não infecta. E uma prova pode dizer, ao abrir será infectado. Nem pousar infecta, né? Eu só pousei aqui para dar uma olhadinha. Aí olha lá. Remete para um servidor fora do IG aqui. E lá na ponta, lá, convite SR. Na verdade, é uma ameaça aqui, né? Então, cuidado com todo e-mail que tem links, porque esses arquivos associados serão baixados em sua máquina. Extensão .es e tal, né? Quem ia perguntar, fazer uma pergunta que eu atrapalhei? Não, basicamente não tem. São parecidos. Tanto que hoje, quando você baixa o AVG, Avast, já vem nele. Eles encontram. Os antivírus encontram. Quando você clica lá no módulo deles... Geralmente em prova eles colocam já para confundir, para a pessoa pensar que existe. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou marcar aqui. Pronto, marcar aqui o AVG, ó. Já vem com antivírus, com anti-spyware. Daí quando você... Aí já é outra versão, ó. Cliquei no módulo antivírus. Olha o que ele encontra. Vírus, spyware, worms, trojan. A diferença é que o vírus ele se aloja no arquivo, né? E ele vai tentar bagunçar aquele arquivo e ele se replica. O spyware, o trabalho dele é mais em página. Ele vai tentar capturar a informação que você vai digitar em página. Tentar salvar no arquivo e mandar para o site. Pessoal, então voltando aqui, essa primeira está corretinha, sim. Spam é o envio de correio eletrônico solicitado pelo usuário. É só você botar o não que a questão fica certa. Então, essa é a incorreta que ele está pedindo. São os e-mails não solicitados. Então, cuidado com a prova que diz assim, spam, um novo tipo de vírus. Errou. Spam não é nem malware. A gente pode dizer, é uma ameaça a um sistema, mas não é um malware. Não é vírus. São e-mails que mandam para a gente e você não autorizou, não solicitou, né? Aí, pessoal, dá para classificar os spams. Se o spam vier com mensagem alarmante, sem fundo de verdade, só por causa da preocupação, medo e tal, a gente classifica esses spams como hoax. Né? Boatos. É um tipo de spam. Mas se for aquele e-mail que Mariazinha manda para a gente dizer assim, se você não passar para 200 pessoas, né? Você não passa no concurso. Né? Os spams terroristas. Aí você, professor, na dúvida, passei para 1000. Quero ver se eu não passo nesse negócio. Passei logo para 1000 pessoas. Então, é o tipo de spam. Ó, mandou para você, você não autorizou, spam. Agora, pessoal, onde é que eu encontro os filtros anti-spam? No próprio programa de correio. No IG tem, no Ball, no Outlook. Quem já viu lá no IG, Ball, Hotmail? Um botãozinho chamado denunciar spam, lixo eletrônico.
Ali. Então, o spam você bloqueia ele por aprendizagem. Você vai marcando. Tá, aí os próximos ele já vai botando na pastinha lá de lixo eletrônico. Mas não é classificado malware. Não é classificado malware. Malware é vírus, cavalo de Troia, spyware, worms. São e-mails não autorizados. Ok? Então, a incorreta é essa. Os keylogger são aplicativos destinados a capturar o que se digita no teclado. Correto, né? Uma ameaçazinha. Os worms podem se propagar rapidamente para outros computadores por meio da internet e da intranet. Também certo, pessoal. E outra coisa, diferente do vírus, o worm não precisa ser explicitamente executado para se propagar. Sua propagação é automática. O objetivo dele é sobrecarregar redes, né? Então, se eu for infectado por um worm e eu estou numa empresa, daqui a pouco eles começam a mandar cópia e a rede começa a ficar lenta. Ok? Worms. E não precisa de um arquivo hospedeiro. Né? O único que precisa é o vírus. Daí o nome vírus. Ele se aloja em um arquivo. Né? Um programinha que se aloja em outro programinha. Por falar em vírus, pessoal, não esquecer dos tipos. Ó. Vírus de boot é aquele que inicializa com Windows. Né? É um dos mais antigos. Vírus de programa, o nome já está dizendo, bagunça programa. Programa trava, fecha sozinho. Aí pode ser indício de vírus. E vírus que bagunça documentos. É o vírus de macro. Além desses outros aqui, mas são os que mais caem em prova. O vírus que bagunça documentos do Office, assim assado, chama vírus de macro. São os tipos de vírus que existem. Vamos lá, próximo aqui, pessoal. Então, letra D, o worm está correto. A incorreta, então, é a do spam. Aí, questãozinha sobre o Word e o Write aqui, ó. No Word é possível salvar o documento em edição com a mesma extensão que o Write utiliza, que é o DT, mas diferente do Write, não possui ferramenta para criar documento em formato PDF. Errado, os dois possuem. Caminho, pessoal. Guia arquivo, salvar e enviar. Aqui, ó. Cuidado para na prova ele falar que o Word, para criar PDF, tem que instalar um programa, né, extra e tal. Não precisa, já vem dele. É ferramenta nativa. E o Write também, ó. O Word chama de publicar PDF, o Write chama de exportar PDF. Ó. Os dois têm. Agora, pessoal, nenhum dos dois abre, né? A gente já aprendeu em sala. Cria um PDF, mas não abre em PDF, porque não são leitores. Então, vai abrir usando um programa não pertencente à suíte BR Office, não pertencente à suíte MS Office, né? Vai usar um programa extra, como o Adobe Read, ou Acrobat Read, né? Então, possui sim, o Word possui. B, a opção que permite colocar um cabeçalho no documento em edição está disponível no grupo Cabeçalho Rodapé, acessível pela guia exibição. Não, pessoal, a partir da versão 2007, cabeçalho rodapé no Word, Excel, PowerPoint, acessível pela guia inserir aqui, ó. Olha lá. Acessível pela guia inserir. Deixa eu ver se vocês lembram. Se cair na prova uma questão que me leve para a guia referência, me diga duas palavras-chave só para a guia referência. Lembre-se de trabalhinho de faculdade, lembre de livro. Livro tem sumário. Livro tem nota de rodapé, citação, bibliografia. Então caiu essa palavrinha, guia referência. Agora, o que me levaria a lembrar da guia revisão? Revisão. Ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, traduzir texto, que o Word tem, o Write não tem, né? Contar palavras, que ele conta tudo. Então você tem que começar a trabalhar em cima de palavrinhas-chave. A ortografia, contar palavras, dicionário de sinônimos. O ruim é quando os malucos, né, eles exageram demais. Qual é o atalho que aciona a ferramenta dicionário de sinônimos do Word? Aí esse cidadão vai arrumar uma namorada porque você não tem o que fazer na vida, né? Ok? Olha lá, contar palavras, traduzir texto, idioma com o qual você vai fazer o texto, controlar as alterações em meu documento. Ó. Ideal para quando você vai mandar para um revisor e tal, né, que ela vai alterar. Vamos lá, pessoal. Então, ó, cabeçalho rodapé, guia inserir.
Lá no Write também é pelo menu inserir. Próximo. Letra C, né? O Word 2010 consegue abrir, modificar e salvar arquivos no formato PDF para serem publicados diretamente na internet. Não. Começando pelo abrir, já morreu a questão. Que eu falei que ele cria, mas não abre, né? Você vai ter que usar um programa leitor de PDF para abrir. O Adobe Reader da vida aí, né? Então aqui, já morreu aqui, ó. Ele cria, né? E nem chama de salvar como. Quando você vai criar aqui, ó, ele chama de, ó, publicar PDF, ó lá, publicar, né? Fica mais coerente, né? Porque não abre, aí não chama de salvar como, chama de publicar. E o Write chama de exportar. Vamos lá, próximo. Letra D. É possível criar e exibir comentários, como também controlar as alterações que forem feitas no documento em edição, a partir de opções acessíveis pela guia referências. Guia revisão. Pessoal, referência, bota as 4 palavrinhas. Sumário, notas, citação e bibliografia. Notas entendam como nota de rodapé, nota de final. Pronto, acabou. Você vai acertar a questão de referência. Então, controlar alteração tem a ver com revisão, né? Então, é a guia revisão. É onde tem ortografia, gramática, contar palavras, guia revisão. Então, aqui bota aí, trabalhinho de faculdade, livros, são elementos do livro. Ok? Para quem ainda não viu a minha aula de Word, ó. Referências, sumário, clicou, criou. Alguém já sofreu algum dia para fazer sumário? Tá pronto. E com hiperlink, é abusado, ó lá. Tá com hiperlink, ó. Clicou, vai lá pro assunto direto, né? Então já cria com hiperlink, ó. Beleza? Vamos lá. Fora outras ferramentas que tem aí. Pessoal, então aqui seria a revisão. Risque para colocar revisão. Por meio da opção informações, acessível pela guia arquivo, é possível criptografar e assinar digitalmente o documento de edição, aumentando assim a sua segurança. Ó, informações acessível pela guia arquivo, ó, você tem a opção para proteger seu documento, como criptografar, colocar uma assinatura digital, torná-lo como documento final. Professor, quando ele torna o documento final, fica como? Fica só leitura. Tá? Meu documento final está revisado, né? Aí ele converte para só leitura. Claro que você pode liberar depois. Fica só leitura, somente leitura. Então, quando falar em informações, lembrar de proteção do documento. Opções para proteger esse documento. Essa opção informações. Beleza? Então, acerta a letra E. Né? Pessoal, que efeito é esse que a gente usa no Word? Como é que é o nome dele? Taxado. O nome desse efeito aí é taxado. Ó, o Word 2003 não tinha isso em forma de botão, né, diretamente. O 2007, 2010 tem. Ó. Então, antigamente a gente tinha que entrar na caixinha aqui, ó. Olha lá, taxado, taxado duplo. Agora tem botão, ó. É o ABC com a linha no meio. Então, ele pode botar na prova e dizer, que efeito é esse? É o ABCzinho, tem uma linha no meio lá. Taxado. Ok? Então, letra A. Após digitar um texto mais ou menos longo, com letras mistas, um funcionário notou que a recomendação era para digitar todo o texto em letras maiúsculas. Assim, para não digitar tudo de novo, após selecionar o texto em questão, ele habilitou no editor de texto um efeito de fonte chamado maiúsculas acessível pela guia. Isso aqui era uma questão antiga que eu adaptei para o Word 2010, né? Pessoal, página inicial e o nome da ferramenta agora chama-se maiúsculas e minúsculas. Botão, azão, azinho. Então, se aparecer o botão azão, azinho, ele perguntar, ei, essa ferramenta faz o quê? Converte o texto de maiúsculo para minúsculo e vice-versa. Tem várias variações aqui, ó. Olha lá, bota o texto todo para maiúsculo, bota tudo para minúsculo, primeira letra da palavra maiúsculo, resto minúsculo, e faz coisa pior que isso aí, ó. Ele inverte aqui, ó. Primeira letra minúscula, o resto maiúsculo. Então, pessoal, para uma pessoa que fez um texto todo em maiúsculo, imaginei 30 páginas. Ele seleciona e vem aqui, ó.
primeira letra da sentença maiúscula, o resto minúsculo. Pronto, acabou, sem digitar uma vírgula. Agora, tecla de atalho, Shift F3. Ó, mouse parado, ó, Shift F3, ó. É maiúsculo, tudo minúsculo. Primeira letra da sentença. A sequência é essa, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, primeira letra da sentença. Shift F3. Tá, então a guia é essa página inicial. Essa questão está difícil, essa outra, hein? Olha lá. A sala alternativa que contém o nome da guia em sua configuração padrão, que contém um grupo de comandos exibido acima. Pessoal, esse grupo é acessível por qual guia? Guia revisão. Ok? Está até aqui. Guia revisão. Mas às vezes deixa o candidato em dúvida. Ele pode dizer, não é possível que seja guia revisão. Como uma vez caiu uma prova aqui, acho que foi do TCE daqui, que dizia assim, no Write, para exibir as barras de ferramentas, você vai por qual menu? Aí tinha lá, menu exibir. A maioria errou porque não acreditava. Pelo menu exibir, você exibe e oculta as barras de ferramentas do Write e do antigo Word, né? Vai exibir na opção barra de ferramentas. Aí estava muito parecido. Mas é exatamente aqui, a central de barrinhas, né? Vamos lá. Próxima. No Word, ao se clicar nesse botão, nessa ferramenta, por meio do mouse, tem o objetivo de aumentar ou diminuir espaçamento entre linhas. Aqui, ó. Lembrando, pessoal, que espaçamento entre linhas é um comando de parágrafo. E comando de parágrafo, necessariamente, o parágrafo não precisa estar selecionado. Baixa o cursor piscando. Olha lá. Que comando de parágrafo com alinhamento, ó, já funciona. Espaçamento entre linhas, ó, já funciona. Ok? Então, na hora que você pegar a prova, se o cursor estiver piscando, dê bom dia para a prova. Bom dia, prova. Ok? Mas, pessoal, quando é prova prática, eles colocam assim, ó. Para você saber que o cursor está ali, ele seleciona uma palavrinha. Considere a imagem e tal. Onde a palavra concurso está selecionada. Aí. Letra A. Caso o usuário clique na ferramenta, o texto iniciado e não se deixe enganar, será justificado. Aí quem não conhece faz assim, não, tá errado, porque não selecionou primeiro. Não vai fazer, vai. Olha lá. Ó, só com a palavrinha selecionada, olha lá, justificando. Comandos de parágrafo, necessariamente não tem que estar selecionado, não. Só com o cursor piscando. Agora, já comando de texto, que aí você seleciona, pá. A exceção, pessoal, do comando de texto é palavra. Se você estiver piscando numa palavra, comando de texto já funciona, ó. Olha lá, já está funcionando, ó. Vou aumentar o tamanho de concurso, ó. Só com o cursor piscando, ó. Então a exceção é uma palavra. Cursor piscou, já funciona. Comandos de texto. Troca a letra, cor, só para uma, só com o cursor piscando. Não é necessário selecionar. Vamos lá. Então esse aqui, ó, é o espaçamento entre linhas. Professor, tem outro caminho para ele? Tem. Caixa de parágrafo, aqui, ó. Caixa de parágrafo. Aqui. Então, existe outro caminho para espaçamento entre linhas, que é na caixinha de parágrafo. Vamos lá, próxima. Agora a questão, pessoal, sobre o BR Office. O que é o BR Office primeiro? É um pacote de programas aplicativos. Gratuito, livre, tem código fonte aberto, é compatível com o MS Office, tanto Hábil quanto Salvadoc e tal, compatível. É multiplataforma. O que é multiplataforma? Tem versão do BR Office que você pode instalar em sistemas diferentes. Então a questão que diz é, o BR Office não pode ser instalado no Windows, não pode ser instalado no Linux, está errado, ele é multiplataforma. Tem versão para Windows, para Linux, para o Mac OS da Apple, tá? E é composto por um programa para fazer texto, chamado Write, um programa para criar planilha chamado Calc, apresentação de slide, Impress, banco de dados, Base, né? Fórmulas matemáticas é o MATH,
e mais um que é o de desenho, que é o Draw. E as extensões, pessoal, todas começam com quais letras? As duas iniciais. OD. Open Document. Só vai variar a última letra aqui, ó. T de texto, S de planilha, P de presentation, B de banco de dados. Agora, todos fazem parte de um padrão mundial que é Open Document Format. Formato para documento aberto. Todos fazem parte desse padrão mundial. Ok? Então, o BR Office é gratuito, é livre, é multiplataforma, é compatível com os arquivos do MS Office. Então, se alguém mandar um documento do Word, de novo, DocX, eu só tiver o Write, abre normal. Abre normal. Mandou, vou conseguir abrir normal. Que pode ser uma pegadinha de prova, né? Porque o usuário precisa ter o Word para poder abrir e tal. Vamos lá, pessoal. Questões aqui, ó. Só para revisar aqui, vai cair uma questão sobre o pacote BR Office, né? Também pode cair assim, né, pessoal? Se o usuário salvar um documento no Write, no Impress e no Calc, quais serão as extensões padrões lá, respectivamente? Na ordenzinha, tá. Oi? Tem, né? Caiu, acho que um dia desse, um concurso que teve um mês ou dois atrás. Pessoal, BR Office é a versão gratuita em português do MS Office? Não. MS Office é um projeto lá que tem que pagar para usar, né? É software proprietário. Permite edição de texto, planilha, imagem, banco de dados. Certo. Texto, Write. Planilha, Calc. Imagem, Draw. E banco de dados, Base. Banco de dados, Base. Então, o pacote, pessoal, é formado por esses programas aqui, ó. Ok? Aqui, pronto. Aqui é o Write. Aqui é o Calc. Assemelha-se ao Word, assemelha-se ao Excel. E a apresentação de slide é o Impress. Banco de dados é o Base mesmo, o nome. É Base. Aí vem o Match, fórmulas matemáticas. E vem o Draw, que é para desenho. São seis programinhas. Permite editar um documento tipo doc, desde que o Word esteja instalado no computador em uso? Não precisa ter Word, não. Ele reconhece doc. Não pode ser instalado em um computador que execute o sistema Windows. Resposta: o BR Office é multiplataforma. Tem versão para Windows também, gratuita. Exige cadastramento no sítio dos desenvolvedores de relato de problemas para que seja usado de forma gratuita? Não exige. Você baixa qualquer hora, gratuitamente, instala em qualquer computador, não paga nada. Sem gastar um centavo. Não tem essa exigência, não. Está errado. Próxima. O BR Office é um conjunto de ferramentas de software livre e código aberto que possui funcionalidades equivalentes ao Microsoft Office. Os aplicativos MS Office, Word, Excel e PowerPoint possuem, respectivamente, as seguintes equivalentes no BR Office. Letra A. Write, Calc, Impress. Letra A. E aí pode cair uma questão de extensão, né? Quando você salvar um arquivo no Calc, quando você salvar um arquivo no Write e no Impress, quais serão as extensões padrões, né? Respectivamente. Aí, Calc, ODS, né? Write, ODT e Impress, ODP, de Presentation. Lá no quadro. Aqui é só com relação ao nome de programa, né? Um dos aplicativos da suíte MS Office, da Microsoft, né? Que não tem correspondente na suíte BR Office. O Outlook. Lembrando que esse slide, pessoal, está na área do aluno. Deixa eu ver se eu estou com o BR Office aqui. Ó, eu até coloquei os dois pacotes, um do lado do outro. Aqui, ó. Base equivale ao Access, Calc Excel, Draw não tem uma equivalência direta para desenhar mão livre, né? Parece um pouco com o Publish. Impress equivale ao PowerPoint. Match, você encontra uma ferramenta parecida dentro do Word, aquela opção equações, que está lá em inserir equações, né? E o Write equivale ao Word, são os dois carros-chefes, para o dia a dia e para a prova. São
São os que mais caem. Então, ó, Outlook, então, não tem lá no BR Office. Então pode cair na prova assim. Assim como o Microsoft Office, o BR Office também possui um aplicativo de correio eletrônico. Não possui. Ó. Ok? Agora, pessoal, diferença gritante. É gratuito, é livre, é multiplataforma. Aqui não é gratuito, é pago, é comercial, é proprietário, não tem código-fonte aberto. A empresa cobra para você ter o direito de uso, geralmente para cada computador, né? A licença. Cada computador. Vamos lá, próxima questão. Questões, pessoal, sobre planilha. Questão 27. No aplicativo Excel são definições de planilha. O que é planilha e o que é pasta de trabalho. Pessoal, ó, a pasta de trabalho é o arquivo propriamente dito. Então, se você disser como se chama um arquivo no Excel, se você marcar planilha, errou. Chama-se pasta de trabalho. Tá ali, ó. Exercício, concurso público XLS. O nome correto é planilha ou o nome correto é pasta? Pasta de trabalho. Professor, e quem são as planilhas? Isso aqui, ó. As planilhas são as folhinhas. Então, é como se a pasta fosse, digamos, o caderno. E as planilhas fossem as folhinhas do caderno. Ok? Beleza? Então, com essa enrolada aqui dessa questão, ó, a letra que mais bate, pessoal, qual é? Mais corretinha aí. Letra D, ó. Planilha. Nome dado às folhas que existem dentro de um arquivo no Excel. E o nome dado ao arquivo do Excel é a pasta de trabalho. Letra D de dado. Pessoal, uma questão de cópia de fórmula. Não esqueça, né? Fórmulas copiadas, elas mudam de referência. Fórmulas movidas, elas não mudam de referência. Então, se o enunciado falar que você vai copiar, já sabe que vai mudar de referência. Vai atualizar. Só tem um detalhe. O tal do cifrão, ele trava, né? Quando a gente vai copiar. Ele trava. Aproveitando, pessoal, quais são os tipos de referência do Excel? Tem nome, não tem? Aprendemos em sala. Relativa. Referência relativa. Quando tem um cifrão, é mista. Quando tem os dois, travando, é absoluta. Então, a regra é, ao copiar uma referência na vertical, atualiza a linha, porque você troca de linha. Ao copiar na horizontal, atualiza a coluna. Daí o nome referência relativa, porque para onde eu for levando, ela vai se atualizando. Relativa. Agora, o cifrão, pessoal, trava quem estiver imediatamente à direita. Ó. Então, esse cifrão está travando essa coluna. Então, por que essa referência aqui é do tipo mista? Porque ao copiar, vai atualizar, mas só vai atualizar a linha. Quando eu copiar na vertical, ele atualiza a linha. Mas quando eu copiar na horizontal, por que ele não vai atualizar a coluna? Porque o cifrão trava. Não permite que ele atualize a coluna. Agora, ao travar os dois, aí não atualiza nada. Você pode copiar na vertical, que ele não muda a linha. E pode copiar na horizontal, que ele não muda a coluna. Então, referência relativa, mista e absoluta. Então, perceba. O professor falou lá na aula que uma fórmula copiada, ela se atualiza. Então, faz de conta que aqui não tivesse cifrão. Faz de conta que não tem cifrão aqui, ó. Quando eu copiar, pessoal, 1 mais uma linha passa a ser 2. 2 mais uma linha passa a ser 3. Professor, e a coluna? Nada? Nada, pessoal, porque quando eu copio na vertical, você troca de quê? Atualiza a linha. Agora, se essa cópia fosse na horizontal, aí ia contar a coluna. Só que esse cifrão está travando justamente a linha 1. Você pode, inclusive, já ir repetindo aqui, ó. Não vai mudar. Não vai mudar. Só que esse 1 não tem cifrão. Professor, e esse cifrão que está no ar? O cifrão que trava a coluna não trava a linha. Essa linha aqui está liberada. Ela vai se atualizar.
Então vamos fazer a atualização. Olha lá. 1 mais uma linha, 2. Deixa eu colocar aqui. 2 mais uma linha, 3. A1 mais B1 dá igual a A2 mais B1. 3 mais 5. A3. Aqui, ó, 3. Mais B1. 4 mais 5. 9. Aí você faz, se cair uma questão dessa, você atualiza e substitui. Né? Atualiza e substitui. Mas pode também cair. Aí, pessoal, tem resposta aí: 7, 8, 9. Pode cair também daquela forma tradicional que vimos em sala, né? O usuário digitou na célula B2 a seguinte fórmula. Olha lá. Em seguida, copiou essa fórmula para a célula E6. Vou botar aqui E6. Como ficará essa fórmula em E6? De novo, o usuário digitou em B2 a seguinte fórmula. Em seguida, ó, copiou para E6. Como ficará essa fórmula em E6? O que é que a gente aprendeu? Primeiro, olha, foi copiada? Foi. Tem diferença? Tem. Então vai mudar. Não vai ficar a mesma. Segundo, se no enunciado eu percebo que tem alguma coisa travada, eu olho e vou ficar com as opções que o 9 permanece. A opção que o 9 mudou para 10, 11, 12, você despreza, está fora. Você só vai ficar com as opções que o 9 continua 9. Lembra que o cifrão trava? Aí faz de conta que eu fiquei em dúvida na letra C e na letra E. Ok? Aí eu posso fazer um esqueminha aqui que eu vou descobrir. Que quando copiar de B12 para E6, vai ficar de tal maneira. B, diferença, B, C, D, E. Diferença aqui, ó, mais 3 colunas. De 12 para 6, achei a diferença da célula origem para a célula destino. Aí você vai aplicar essa diferença. Ó. Coluna C, mais 3 colunas, vai para qual coluna, pessoal? C, D, E, F. Linha 3, mais 4 linhas. 3 mais 4, 7. Coluna D, mais 3. EFG, né? E o 9 permanece, porque o cifrão não deixa ele variar. Agora, se não tivesse cifrão, você ia fazer 9 mais 4. O cifrão trava. Então, quando eu copiar essa fórmula de B2 para E6, ela vai ficar assim. Aí, se ele tiver uma tabela com valores, você só vai olhar para a tabela e vai dizer F7 é 10, é tanto, aí substitui, como a gente fez aí. Substituiu. Então, fórmulas copiadas mudam de referência. Ó. A não ser que tenha um travamento, que aí permanece. Agora, pessoal, se no enunciado estiver dizendo que a fórmula foi movida, o que é que você faz? Nada. Você olha lá na fórmula, lá no enunciado, e você vai procurar a opção que ela está lá. Porque quando move, não muda. Mas se você se esquecer e fizer o esquema do copiada, pode ter certeza que tem resposta. Vai botar a resposta para o movida e para o copiada. Então, movida não muda, não tem o que fazer aqui. É olhar para o enunciado e marcar a mesma. Agora, no copiada muda. E talvez você tenha que montar esse esqueminha aqui para acertar. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, a resposta é a letra 789, né? Letra B. Letra B de bola. Ó, uma tabelinha onde vai se fazer aqui a soma, vai se fazer aqui a média no Excel. Aí eu pergunto, né, para o produto lápis, qual foi a soma que você usou aqui, o total, a média, a fórmula, né? Olha lá, na célula 3 encontra-se uma fórmula que está somando valores das células correspondentes aos meses de lápis. Em F3, uma fórmula que está calculando a média, né, a média aritmética das células dos meses correspondentes também ao produto lápis. As fórmulas corretamente digitadas nas células E3 e F3, respectivamente, são. Ó, a letra A está correta a soma, né? B3 mais D3 mais D3, mas a média está errada. Ó.
Professor, mas a média aritmética não é assim? Soma 3 parcelas e divide por 3, não foi assim que a gente aprendeu? Pessoal, e as regras de prioridade da matemática? O Excel trabalha com regra de prioridade. Entre soma e divisão, quem é que tem prioridade? Divisão. Então você tem que somar primeiro. Então, para não esquecer se cai uma fórmula na prova sem parênteses, primeiro você começa resolvendo função. Primeira coisa que o Excel e o cálculo eles fazem é função. Exemplo, uma função de soma, uma função de média. Depois ele vai resolver fórmula que estiver dentro de parênteses. Olha lá. Mas, professor, eu peguei uma prova que não tinha parênteses. Aí você vai resolver primeiro a potência, que é o circunflexo. Divisão e multiplicação, quem vier primeiro da esquerda para a direita. Você vai deixar para resolver por último soma e subtração. Ok? Deixa eu botar outra aqui, que aí vai bater. Pessoal, se você pegar um cálculo desse, você resolve como? Ah, professor, faço. 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. Errou. Errou. Na matemática mesmo, você já errou. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. É a forma correta. Prioridade. Lógico, os parênteses mudam a prioridade. Agora mudou, né? Agora vai somar para depois multiplicar. Então, se não tiver parênteses, aqui é a regra dos 100 parênteses aqui. Quando pegar a fórmula, 100 parênteses. Então, é a prioridade que a aritmética usa, né? Ok? Mas, pessoal, soma. O que é um ponto e vírgula equivale a i. Então, errou. Porque são os 3 meses. Aqui ele só está somando 2, ó. Então, ponto e vírgula no intervalo significa i. Média, pessoal, na função média, precisa dividir por 3? Não, porque a função já faz o cálculo da média todinho. Pode tirar esse 3. Ok? Aqui, ó, faltou o nome da função, né? Isso aqui para o Excel ele não reconhece. Tem que ter o nome da função aqui, ó. Aqui está correto. Aqui é uma forma de fazer média, ó. Ou você faz assim, ou você faz assim. Claro, aqui tirando esse 3, né? Soma de B3, 2 pontos, significa até. Então, aqui eu estou pegando os 3 meses. De B3 até D3. Tá? Lembrando que o até, ele pode chamar em prova de A. Soma B3 a D3. E a média também está correta. Ó. Média de B3 até D3. Porque eu estou pegando aí 3 meses. A certa é essa. Ok? Quem usa sum, pessoal, em inglês, é cálculo em tabela do Word. As expressões são em inglês. Também o Word usa funçãozinha, né? Nas tabelinhas dele, pode usar, mas são assim expressões em inglês. Então, acerta a letra D de dado. Pessoal, e questões sobre hardware. Ó, para quem não sabe, está aqui o conteúdo do programa. Aqui, ó, software, que estudamos, né, lá no curso, hardware, o Windows, editor de texto, o Word e o Write, planilha, Excel e Calc, navegação web, segurança, conceitos de software livre, como o BR Office, o Linux são software livre, né? O que é que a gente não estudou, que não vai cair? Sentiu falta aí do PowerPoint, que não caiu, né? PowerPoint, já não estudei porque não está aí. PowerPoint. E Linux, né? Não está direto, mas está como software livre aqui. Mas tem hardware, que é o que a gente vai ver agora. Está aqui em cima, ó. Hardware. Que é a parte física do sistema, né? Eu acho que eu estou até com o slide aqui aberto. Deixa eu fechar aqui algumas. Vou liberar a memória aqui. Pronto, já dá para a gente... Pergunta aqui, pessoal, sobre hardware agora. Ok?
Essa aula está sendo gravada pelo meu amigo Jefferson, né? Jefferson vai botar lá no portal do aluno. Portal do aluno não, né? Últimas notícias lá embaixo, né? Para quem quiser rever. Oi? Ok? Vamos lá, pessoal. Hardware. Primeiro software, né? Qual das descrições abaixo define corretamente o software livre? Pessoal, tem que lembrar o quê? Que o software livre pode ser usado, estudado, modificado e redistribuído sem ter que avisar nada ao criador original do programa. Porque a licença já lhe permite isso. Então a ideia de software livre foi criado mais ou menos na década de 80 por esse cidadão com cara de Jesus, chamado Richard Stallman, ok? Na época do PCXT, né, do DOS. Então ele criou a fundação do software livre. Então a ideia de software livre veio dele. Só que ele não é o criador do Linux. O criador do Linux é outro cara, é um finlandês. Né? Um dos objetivos dele era criar um sistema livre, gratuito. Né? Tipo um revoltado da vida, né? Vou criar e vou... Eu não tenho nem nascido. Olha lá. A fundação foi criada para modificar a forma. A ideia da mudança devia ser o preço exigido pela licença de Unix e tal. Olha lá. Desse projeto surgiu, né, propagar a ideia de liberdade de software através de um manifesto, né, chamado GPL, que hoje é uma licença muito utilizada, né, licença de software livre, mais usada. A GNU é o nome do projeto, né, para criar o sistema. Objetivo: criação de Unix livre, para que todos possam ter acesso a esse sistema. E o que é a GPL que nasceu desse projeto? É a licença de software mais usada. Se perguntar, qual é a licença de software livre mais usada no mundo? É a GPL. Por exemplo, o Linux adota essa licença, o BROffice, o nosso BROffice. Né? Até porque não tem que inventar a ideia de software livre, já existe, é só adotar a licença. Descreve a ideia de software livre, documento nascido do projeto. Todos os softwares que são distribuídos sob essa licença, como Linux, BROffice, OpenOffice, LibreOffice, né, tem que oferecer essas 4 liberdades. Então, é a questão que está dada aí. Né? O usuário tem direito de usar o software para qualquer finalidade, de estudar como ele foi feito, de redistribuir e de modificar. Mas tem uma coisa chave aqui, pessoal. Um software só é dito livre se permitir o acesso ao código fonte do programa. Se não permitir, é um freeware, como o AVG, né? O Avast. Você baixa só o executável. Software livre, então, como o Linux, ele dá um site onde você, se quiser, baixa o código fonte, para poder alterar e tal. Como é que eu vou estudar, como é que eu vou modificar um software se eu não tiver acesso, né, à alma do programa, como ele foi feito, linha por linha, que é o código fonte. Ok? Então, a principal característica de um software livre não tem relação com preço. Está aqui, o código fonte tem que ser acessível. Olha lá, o nosso BROffice, pessoal, ele adota a licença GPL, licença pública geral da fundação do software livre. Aí no contrato ele vai dizer que você pode alterar, pode modificar, pode redistribuir para outras pessoas. Ok? Copyleft é uma cláusula dessa licença, vem uma cláusula chamada copyleft, que é para proteger essas 4 liberdades. Essa cláusula copyleft aqui. Olha lá, regra de que se você receber um software com licença livre, que inclui essa cláusula, quando você for redistribuir para outras pessoas, você não pode adicionar restrições para negar às outras pessoas essas 4 liberdades principais. Conclusão: quando eu pegar um software livre que vem com esse contrato de licença, se eu for repassar para outras pessoas, eu não posso bloquear essas liberdades. Tem que passar, né, para o software permanecer livre. Ok? Então, pessoal, exemplo de software livre, você tem um Linux, BROffice, OpenOffice, entre outros que tem por aí. Né? Então, a única questão que fala nessas 4 liberdades é a letra D. Pode usar, copiar, estudar, redistribuir. Né? Coloca até a licença aí que geralmente se usa, que é essa licença chamada GPL, que traduzindo, licença pública geral. Que ele pode dizer, né, em prova, né, qual é a licença que o Linux adota, a licença de software livre. O Linux adota a licença GPL, da Fundação de Software Livre. O BROffice também, que é a licença mais usada para software livre.
Ok? Então, está lá como conceitos de software livre, né? E tem exemplo de programinhas, né? Então, na prova, pessoal, se ele colocar assim, o Windows é um software livre, enquanto o Linux é um software livre, enquanto o Windows é um software proprietário. Questão correta. O Windows é um software livre e o Windows é um software proprietário porque o Windows não fornece código-fonte, além de ter que pagar, né? Não fornece código-fonte. Agora, pessoal, vamos entrar aqui em hardware. É o responsável pela realização de cálculos matemáticos em um computador, o componente de hardware denominado processador, que pode chamar em prova de CPU, ou UCP, né? Unidade Central de Processamento é o cérebro do nosso computador. Ok? A CPU, que é um chipzinho, né? Pessoal, é a CPU que realiza as funções de leitura de instruções lá da memória RAM, interpretação da instrução, né? Execução da instrução. Deixa eu ir fechando aqui para liberar mais. Execução. Então, funciona como se fosse um cérebro, né? Como se fosse... Pessoal, e um conceito fácil é que tudo que está em execução, né? A CPU está lá administrando, está gerenciando. Deixa eu ver se ele carrega aqui, que ele está travando. Se eu fecho aqui. Enquanto ele carrega aí, a gente vai respondendo aqui. Ok? Voltando aqui. Então, pessoal, CPU. O que é que toda CPU tem? Toda CPU tem frequência interna, frequência externa e memória cache. Então, frequência interna é o número de ciclos de instruções que aquela CPU executa em 1 segundo. Antigamente era em megahertz, hoje é em gigahertz. Então toda CPU possui... Exemplo aqui, pessoal. Está aqui uma placa-mãe do nosso computador. A CPU fica encaixada no socket que tem na placa-mãe. Então a CPU possui frequência interna. Faz de conta que aqui é um Pentium da vida aí qualquer, um Core 3, um Core 5. Frequência interna 2.2 GHz. Então executa 2 bilhões e 200 milhões de instruções por segundo. Porque o gigahertz está na unidade bilhão. Então toda vez que ela pega instruções da RAM aqui, ela pode executar bilhões de instruções. Então frequência interna. Só que a CPU se comunica com elementos fora dela, e aí ela usa uma frequência mais baixa, chamada frequência externa. Exemplo, 800 MHz. Então, o CPU possui frequência interna, frequência externa de comunicação aqui, né? E memória cache, que é uma memória que vem dentro dela, que deixa a CPU mais veloz. Que toda instrução que ela pega aqui da memória RAM, ó, ela executa e ela guarda na cache aqui, ó, visando o futuro reprocessamento. Quando você for reabrir um programa, por exemplo, ao invés de ele pegar esse programa da memória RAM, ele pega da cache. Então, a memória cache entra mais em ação em instruções repetidas, né? Então, ela fica dentro da CPU aqui e deixa a CPU trabalhando mais rápido, essa memória cache. Mas a resposta para 31 é processador. Agora, pode chamar de CPU em prova, pode chamar de microprocessador, UCP, né? Unidade Central de Processamento. Olha lá. Realiza as instruções. CPU possui frequência interna, frequência externa, memória cache, além da ventoinha que fica sobre ela, né, que é o cooler, para resfriá-la, porque ela esquenta muito, frequência alta, né? O cidadão, pessoal, está segurando, ó, CPU possui frequência interna, que pode chamar em prova de clock interno. Então, clock do processador não é tipo relógio do Windows, né? É a frequência. Frequência externa, porque eles se comunicam com elementos fora dela. Aí usa uma frequência mais baixa, né? E a memória cache. Aí tem recursos extras aí que varia de fabricante para fabricante. O cidadão está segurando a placa-mãe aqui, ó, apontando para a CPU. Então o local dela é na placa-mãe, né? Ela se encaixa na placa-mãe, a CPU.
Beleza? 32, questão com Suplan, do tipo nunca mais cai. A parte palpável aqui pode-se tocar e ver o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída de um computador, é conhecido como hardware. E a parte lógica é o software, são os programas, né? Ok? Então a gente diz o quê? Hardware a gente bate, software a gente xinga. Por quê, professor? Porque software você não tem contato físico. Quando foi o dia que seu Windows rasgou, sujou, quebrou? Né? Software só tem existência lógica. Agora, hardware tem existência física. Né? Você empurra lá seu notebook, quebra. Então, hardware, né, o elemento físico do sistema. Processador, memória RAM e bateria são alguns dos principais componentes de onde? Onde é que ficam esses elementos? Ficam encaixados na placa-mãe do nosso computador. Por falar em placa-mãe, pessoal, se ele perguntar em prova qual é o principal componente da placa-mãe, não é o processador, é o chipset. É um chip que controla todos os barramentos, que são essas vias de ligação que existem, ligando os componentes. Né? Então, a placa-mãe, pessoal, pode vir sem processador, pode vir sem memória RAM, pode vir até sem a bateria dela, mas vai vir um chipzinho aqui, já vem de fábrica. Então, se for uma pergunta bem específica, né? Placa-mãe tem um componente nativo, já vem nela, etc, etc, é o chipset. O principal componente da placa-mãe essa placa-mãe, não tem memória, não está com os pentes, né? Esse processador, se você quiser, você retira, mas o chipset não. O chipset já vem de fábrica, é o controlador dos barramentos, né? da área de comunicação da placa-mãe. Então, o principal componente é o chipset. Ok? Então, esses elementos estão na placa-mãe. Processador, memória RAM e bateria são alguns dos principais componentes que ficam encaixados na placa-mãe. Mas o principal mesmo, o controlador dela, é o chipset. O controlador da placa-mãe. Ver se ele consegue reagir aqui, que ele está com preguiça. Vamos lá, próximo. Marco Aurélio estava digitando um documento na sala dos professores da escola ABCD quando uma queda de energia fez com que o computador que ele usava desligasse. Após o retorno da energia elétrica, Marco Aurélio ligou o computador e percebeu que havia perdido o documento digitado, pois não havia gravado, não havia salvo. Como tinha conhecimentos gerais sobre informática, concluiu que perderam o documento porque, enquanto estava digitando, ele estava armazenado em um dispositivo de hardware que perde o seu conteúdo quando o computador desliga. O nome desse dispositivo é memória RAM. A memória de produção do nosso computador, pessoal, é a memória RAM. Conceito fácil, né? Tudo que você estiver vendo no vídeo está usando a memória RAM. Tudo que você estiver vendo no vídeo está usando a memória RAM. A localização dela, pessoal, se encaixa na placa-mãe. Como é que ela pode ser chamada em prova? Memória principal. Memória principal. Características que sempre caem em prova. É uma memória volátil, que é sinônimo de temporária. Ou seja, cortou energia, o que tiver nela se apaga, né? Ela é uma memória de leitura e gravação. Leitura e gravação. Seus tamanhos atuais estão na ordem do giga. Então, você diz assim, como cair em prova CES, né? Eles ficam testando se você sabe dos componentes atuais. As memórias RAM atuais, né, têm os seus tamanhos em tantos mega. Não. Exemplo, a memória RAM de um computador pode ser de 2, de 4, de 6, de 8, Giga representa a unidade bilhão. Bilhão. Então, pessoal, está aqui o HD principal do nosso computador. Está aqui ele. E aqui está instalado tanto o Windows quanto os principais programinhas, né? Word, Excel, PowerPoint, navegador, fica tudo aí. Memória auxiliar, que não depende de energia para manter os dados. Esse é o nosso HDzão lá de 500 GB e tal. A unidade C. Aí o outro está aqui, ó. Aí eu dou um duplo clique nele. O que é que vai acontecer? As instruções do Word serão copiadas aqui para a memória RAM, ó.
lidas e copiadas. Aí o processador dispara sinais de leitura, vai trazendo e vai processando. Agora, se você começar a produzir um texto no seu teclado, também aquele texto que você está em produção está sendo gravado aqui, ó, na memória temporária, a memória de produção, memória de trabalho. Ok? Aí, para não perder, a gente pede para salvar, né? Salva. O que é salvar? É ler o que eu produzi até agora na memória RAM e mandar uma cópia para uma memória que não depende da energia. Então, lê da RAM e grava no disco é o comando salvar. Ele grava. Se for a primeira vez, aí você batiza seu arquivo com o nomezinho, né? Olha lá. Então, salvar basicamente é isso. Salvar, pessoal, é o comando contrário do abrir. A gente não abre documento para trabalhar? Não abre? Abrir, ele lê o documento, ó, lê, grava de volta na RAM para você continuar trabalhando nele. Então, essa memória é importantíssima. Se você tirar essa memória do seu computador, nem ligar, ele liga. Porque se todo programa em execução usa essa memória, o Windows usa. Concorda? Tudo que eu olhar que tiver em execução, usa a memória RAM. Mas quem processa não é ela. Quem processa é a CPU, viu? A função dela é a função de armazenamento de programas em execução. Mas quem processa as instruções aqui, ó, é a CPU. Então, pessoal, na hora que eu desligar meu computador, o que está na memória RAM se apaga. O que está na memória cache se apaga. Só vai ficar o que eu salvei aqui, ó. Que eu mandei salvar e tal, né? Já como nós somos displicentes, todo programinha tem aquele recurso para ficar salvando para a gente. Né? Que quando dá uma queda, ele não recupera. Ok? Mas se eu estou num programa, pessoal, que não tem esse recurso e ficar salvando, aí eu salvei na 5ª linha e fui trabalhar. Já estou na linha 200. Quando der uma queda, eu recupero o quê? Só a 5ª linha. Se eu tiver um programa que não tem esse recurso, que fica salvando para a gente. Ok? Então, memória RAM é a nossa memória de trabalho. Qual, professor, e se ele perguntar sobre a memória ROM? Read on Memory. É uma memória que vem de fábrica pré-gravada, com instruções que testa o nosso computador no momento da inicialização, aquele processo de boot. Então, aí ele vem com 3 programinhas: BIOS, POST e Setup. Que a gente não chama de software. Nesse caso, a gente chama de firmware. Porque são programas gravados em chips, né? Então, o mais importante é o BIOS. É ele que faz um autoteste no momento que o nosso computador é ligado. Na hora que o computador liga, o BIOS verifica o teclado, verifica a CPU, conta a memória RAM. Quando está tudo ok, aí é o BIOS que dá o boot no Windows. Ele acorda o Windows e coloca para funcionar e entrega o controle da máquina para ele. Então, ele faz um autoteste no momento da carga, da inicialização. Ele testa os componentes básicos do computador. Quem é da época que quando a gente ligava um computador, aparecia uma tela preta cheia de informações? Era o BIOS ali. Né? É da época, né? O BIOS ali testando tudo, depois... Hoje em dia eles ocultam isso, né? Só deixa só a telinha lá do Windows. Então, memória ROM, pessoal, por que tem esse nome? Porque é uma memória só de leitura. E a RAM é de leitura e gravação. Ela é só de leitura. Tá? Então ela é bem pequenininha. O que interessa na prática para a gente é a memória RAM, que é a memória de trabalho. Quanto maior, melhor. Né? Quanto mais giga ela tiver, melhor. Ok? Então, esse cidadão perdeu o conteúdo porque a memória RAM é uma memória volátil, uma memória temporária. Ok? Beleza? Questão 35 aqui, que é sobre periféricos. Mas é meio estranho porque ele botou algumas memórias tipo CD, DVD, né? Como se fosse periféricos. A mesma época que uma empresa que fazia apostilas chamava disquete de periférico. Disquete é uma memória auxiliar. Periférico é o drive do disquete. Né? Mas vamos lá. São periféricos de saída e entrada, né? Entrada e saída de um computador, pessoal. Ó. Para valer, nós temos o modem, nós temos o monitor de vídeo sensível ao toque, que pode cair com o nome de touchscreen. Nós temos o gravador de CD, o gravador de DVD. São periféricos de entrada e saída, né? Entre outros. Então, pessoal, teclado é um periférico só de entrada. Impressora,
só de saída. A não ser que ela seja multifuncional, né? Que tem scanner. Aí o scanner é de entrada e a impressora é de saída. Modem é de entrada e saída. Placa de rede, a gente não considera muito periférica, mais dispositivo, mas é também entrada e saída. Porque você envia informação, né? DVDs não é para ser considerado periférico, porque DVD não é uma mídia, mídia é memória. O periférico é o gravador do DVD, o gravador. Mas, se lê e grava, vamos deixar, né, passar. Se lê e grava, é entrada e saída. Mas, na verdade, o periférico é o gravador de DVD. O DVD é uma mídia de armazenamento. Se é mídia de armazenamento, é memória, memória auxiliar. Modem, entrada e saída. Monitor de vídeo, se não falar que é sensível ao toque, é porque é um monitor de vídeo comum, é só saída. Caixa de som é só saída. Monitor touchscreen, entrada e saída. Ó. CD e DVD, como ele está colocando como periférico, entrada e saída. Tinha que colocar também se era RW, né? Dá para recorrer dessa questão. RW. Entrada e saída, modem, entrada e saída. Placa de rede, entrada e saída. Seria a letra C, então. Caixa de som, só saída. Monitor, só saída. Teclado, só entrada. Entrada e saída. Placa de captura de vídeo, né? É entrada. Caixa de som é saída. Impressora é saída. Modem, entrada e saída. Então, o que casa aí com essas ressalvas, né? Que mídia, na verdade, é memória auxiliar. CD, DVD, pendrive e tal. Seria a letra C aí. Pessoal, obrigado aí pela atenção.